Idália. Bom, muito bem-vindos a esta aula aberta do programa do Opsal, a Educação. Eu penso que é muito importante nós fazermos algumas aulas abertas, porque a qualidade de algumas aulas que nós organizamos, eu penso que se justifica, tal como é a minha expectativa a organizá-las. Na minha expectativa, eu penso que justifica que ela seja aberta ao departamento, aos colegas do departamento, aos investigadores docentes. E, portanto, é com muito prazer que eu encontro aqui não apenas os nossos alunos, que são aqueles para quem a aula foi organizada, os alunos do primeiro ano, mas também vejo aqui alunos do segundo ano, alunos do terceiro ano, como também é um grande prazer para mim encontrar os meus colegas do departamento, de várias disciplinas, e investigadores do centro, alunos de pós-doc, investigadores visitantes de outros países que também estão aqui, alunos que estão à distância em vários países e também estão aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos. Para esta aula eu convidei a professora Idália Sá Chaves, que é uma professora que muitos de nós já conhecemos, porque ela é regularmente convidada no programa do Opsal. Muitos enviaram mails a dizer que bom, estou tão contente, gosto tanto de ouvir esta professora, portanto é bom que ela volte noutros anos também, porque me pareceu muito interessante um trabalho que a professora Idália tinha acabado de publicar, um texto que eu também distribuí como preparação para esta aula, e cujo título é Formação de Professores, 20 anos sem Donald Chan, o que fica das vidas que passam. Para além de um título bonito, como é costume da Itália, eu sei títulos bonitos, eu gosto de títulos bonitos, mas também tem a ver com um autor que nos inspirou muito em determinado momento. Quando eu convidei a Idália para apresentar este texto, ela disse: Maria Helena, ninguém vai saber quem é o Donald Chan. Então eu perguntei logo na aula: alguém sabe quem é o Donald Chan? E sabiam. Sabiam, em particular, os alunos do Brasil. Claro que continuam a visitar muitos textos de Donald Chan, se calhar menos de Portugal. Mas é uma oportunidade para, de facto, não apenas encontrarmos a Idália, mas também encontrarmos um outro autor com o qual nós vamos interagir aqui, que vai ser nosso interlocutor e que vai estar presente nesta sala pela voz da Idália. À Idália agradeço sempre. Acho que nunca disse que não, ou nunca diz não. Nunca me lembro de falar como não da Idália. Mas agradeço também aos colegas do doutoramento que ajustaram os seus horários para podermos encontrar aqui uma hora tranquila entre duas aulas, entre as 4 e as 5 e meia, para podermos fazer esta aula. Pronto, e sem mais delongas, deixo-vos com a Idália. Obrigada. Boa aula. Obrigada. E obrigada, Idália. Antes de começar, queria também agradecer a amabilidade do convite e a generosidade que ele comporta. Deixa-me só dizer que a aula vai ser gravada. Sim. Portanto, os alunos que estão à distância, se estiverem a ouvir mal, porque de facto a Idália tem vídeos e a plataforma não dá para carregar tanto o material, mas a aula vai ser gravada, não vão perder nada, quer dizer, vão perder a presença e o calor da sala, mas não vão perder nada, porque depois nós distribuímos o vídeo por vocês, está bem? Sim, senhor. Muito obrigada, Maria Helena, uma vez mais, pelo convite e obrigada a todos por estarem aqui. Olho para a plateia e fico um pouco surpreendida, não percebo a razão de algumas pessoas estarem aqui, mas de qualquer modo agradeço a vossa presença. Como a Maria Helena dizia, há 20 anos que andamos tudo lá com o Donald Chan, portanto, o que é que ainda haverá para dizer? A perspectiva em que eu me coloquei quando recebi o convite desta Universidade Brasileira para escrever sobre o que é feito do profissional reflexivo 20 anos após a morte do autor deste conceito, ficou plasmado em texto escrito. E, portanto, as pessoas têm acesso ao texto e isso permite-me utilizar no encontro de hoje uma linguagem, que eu peço desculpa aos colegas que há muito conhecem Donald Chan, uma linguagem na oralidade para tornar esta ligação a quem ainda não o conhece, a uma pessoa que partiu há 2 décadas, o que é que ficou, o que é que ele nos deixou. Muito obrigada a todos, mas sobretudo muito obrigada aos colegas que
que eu continuo sem compreender porque estão aqui. E muito obrigada à Ana Filipa e à Olga, nossas colegas que eu convidei especialmente para estar aqui, pedi autorização à professora Maria Helena, se podia convidar algumas pessoas, porque eu quis hoje fazer esta viagem para trás e ter alguém que pudesse olhar nos olhos que tenha feito exatamente a viagem comigo. A Ana Filipa e a Olga são dois colegas que se doutoraram e participaram das experiências que eu vou, 2 ou 3 experiências que eu vou utilizar como testemunho desta minha relação com Donald Trump. Pois é, onde é que será? Já desapareceu? Hã? Só escrever aulas. Ali, obrigada. Pronto, o título do livro ao qual esta nossa conversa faz referência é Formação de Professores 20 anos sem Donald Trump. Sim, obrigada. 20 anos sem Donald Trump, o que é feito do professor reflexivo, e o meu capítulo eu sugeri que se chamasse 20 anos sem Donald Trump, afinal, o que é que fica das vidas que passam. Nesta nossa conversa, tentarei, sim, faz favor, tentarei fazê-lo o mais leve possível. Se é possível comigo fazer-se alguma coisa leve, mesmo que às vezes seja aparentemente leve, mas o que eu penso é tentar ser o mais rápida possível, o que também nunca consigo, para nós podermos coletivamente escrever um texto conjunto sobre o texto escrito, que é o artigo que está publicado. O mais importante é aquilo que nós possamos entretecer sobre os conceitos que estão tratados para uma publicação a nível internacional e, portanto, eu tenciono abrir a nossa conversa com uma pequena troca de impressões acerca dos diferentes tipos de linguagem que uma linguagem escrita, do ponto de vista científico, pressupõe e exige, e como é que o tratamento das mesmas questões através da linguagem oral se faz perder algumas dimensões de aprofundamento epistemológico na explicitação rigorosa dos conceitos. Se calhar tem outras vantagens que só a oralidade permite, que é podermos ir a outros tipos de discurso, buscar elementos que não cabem no texto escrito. Depois abordaremos uma ou duas questões sobre a estrutura da nossa conversa, no que diz respeito também à forma que utilizei para apresentá-la, e finalmente entrarei em 2 ou 3 questões do conteúdo relativo ao pensamento de Donald Trump, efetivamente apenas 2 ou 3 questões, porque agora, nesta última meia hora, fui aqui ao meu gabinete ver se encontrava na net, associada ao meu nome, quantas referências tinha de textos meus ou de conferências minhas ligadas de algum modo ao paradigma de reflexividade crítica, e encontrei 97.100 referências. De maneira que eu fiquei absolutamente aterrada pelas duas ideias que eu escolhi para falar hoje convosco. Textos sobre texto têm, portanto, a ver. Eu vou tirar este child, mas não queria tirá-lo antes de vos dizer que eu o pus de propósito, porque foi a prenda de anos minha que a professora Isabela Larcão me deu este ano, e compreenderão daqui a pouco porque é que eu a trouxe hoje para esta circunstância. Utilizei uma citação do João Pedro Messeder, que nos diz de uma forma brilhante e que serve de introdução ao tipo de conversa que nós vamos fazer
que nós vamos ter e que eu espero realmente se abra num texto coletivo e plural, no tempo que sobrar para trocarmos impressões. João Pedro Messader diz em 2014 que a leitura de um certo livro pode começar por qualquer página, mas se nós começarmos pelo princípio, descobre-se que ali alguém gosta de ver o que há do outro lado. E que lado é esse? Talvez o outro lado que se vê, o outro lado que se ouve, sobretudo o outro lado que se sente quando se lê. Até mesmo o outro lado de cada palavra. E aqui é que é a questão decisiva para hoje. Até talvez o outro lado de cada palavra. Porque as palavras às vezes têm vários lados, como as coisas. E há prosa que parece poesia, e há poesia que parece prosa, porque nem tudo é apenas o que parece ser. Como dizia certo poeta, diz João Pedro Messader que tudo é sempre outra coisa. Portanto, amigos, colegas, aquilo que eu vou trazer é uma perspectiva de reflexão crítica sobre as palavras e sobre as ideias, naquilo que elas são quando Chane as propõe, naquilo que elas são quando Isabela Larcão as traz para Portugal, naquilo que elas representam quando eu entro em contacto com elas e que tipo de sumo fica no final de toda esta transação. A estrutura desta conversa é um primeiro ponto, enfim, o que fica das vidas que passam. Foi por esta razão que eu introduzi este subtítulo, a efemeridade da vida, e onde eu penso que, apesar de ser a questão inicial, é exatamente a questão fulcral do nosso encontro de hoje. Não o que é que fica das vidas que passam quando falamos, enfim, dos nossos familiares que já passaram por nós e já não estão, não dos grandes autores que nos deixaram lições extraordinárias que modificaram a nossa vida e a nossa compreensão da vida, mas para podermos, durante breves segundos, pensar o que é que fica das nossas próprias vidas enquanto passar. Escrevi um dia num texto para profissionais de saúde num congresso do ZUP de Coimbra e, portanto, trabalhando com profissionais de saúde, que eles são pessoas, e vou citar, que deixam um rastro de luz ao passar. E este rastro de luz tinha a ver com uma longa experiência minha de 15 intervenções cirúrgicas nos hospitais e, portanto, eu sabia bem da luz que tinha recebido desses profissionais, que, sendo invisível, aos meus olhos era perfeitamente clara e luminosa. E se eu digo isto, se calhar não de todos, mas da grande maioria dos profissionais, o que eu quero dizer quando falo da efemeridade da vida é isso mesmo. É uma dimensão metacognitiva, meta-reflexiva, que não tem a ver com as cognições propriamente ditas, relativas às teorias que Chane propôs e transformou completamente, mas que tem a ver com o mergulho em nós próprios e com a capacidade de interiorizarmos nesta questão o que fica das vidas que passam, não o que fica das vidas que passam dos outros, mas o que fica da nossa própria vida. 20 anos sem Donald Chane, duas ideias. Eu escolhi duas das... É um número infinito. Coloquem entre parênteses um N e levem outra vez a N e teremos um número de ideias que possivelmente poderíamos elaborar a partir das perspectivas de Donald Chane. Eu escolhi duas. E depois, sim, a resposta àquilo que me foi solicitado pela Universidade do Brasil. Professora, diga lá do seu ponto de vista o que é feito do profissional reflexivo. E eu escolhi 3 exemplos de 3 testemunhos brevíssimos, que são a forma como nesta universidade, neste departamento, interiorizámos o pensamento de Chane na formação inicial de professores através do meu projeto de doutoramento, o pensamento de Donald Chane na formação pós-graduada de professores através da aula Cultura, Conhecimento e Identidade,
unidade curricular que foi da minha responsabilidade durante 7 edições, onde efetivamente e profundamente todos os doutorandos entraram em contacto direto e em reflexão profunda sobre o pensamento de Donald Chan. E finalmente, mais um testemunho, mais uma experiência de uma rede de investigação em cooperação científica que tem a ver com a formação pós-graduada, mas na linha dos contributos de Donald Chan para a investigação sobre as práticas. E, enfim, um ponto final onde iríamos concluir. Relativamente à primeira questão, de que é que se trata, amigos, de pensarmos que é um dado da própria condição humana, é uma abordagem que não é psicológica, nem sociológica, nem pedagógica, é uma abordagem antropológica. Assim, cabemos todos nesta ideia. A nossa vida é finita, o nosso dia-a-dia é efêmero e tudo o que nele acontece, e isso, o que nos leva a pensar, e que eu escrevi no texto, é refletir sobre a importância de cada existência, de minha e de cada um de nós, naquilo que singularmente nos distingue. Somos todos seres únicos. E isso é de um valor, de uma valia absolutamente inestimável. E digamos que não será por acaso. E que esta singularidade representa não apenas a oportunidade de vivermos como sujeitos únicos, mas em aproveitarmos essa singularidade para saber o que é que podemos fazer pelos outros. O que é que fica da nossa passagem, da nossa finitude, da efemeridade das nossas convicções e das nossas razões. Relativamente às linguagens, quem teve a oportunidade de ler o artigo verifica que ele começa exatamente por uma frase enigmática que diz: sei de um rio. Mas eu não acrescento mais nada, digo apenas que eu sei de um rio. E o texto científico vai sendo todo entretecido com a continuidade desta metáfora. O rio expande-se, o rio continua a correr, o rio fervilha, e fervilha intensamente. Estou-me a dirigir especialmente às colegas Olga e Ana Filipa, porque durante os últimos 10 anos os nossos e-mails para a rede científica é sempre a fervilhar de novo. Portanto, o rio continua ali, é sempre o título das nossas mensagens. Portanto, a oportunidade que a oralidade nos dá, face à chatice de ler um artigo com aquela densidade conceptual do ponto de vista da construção do conhecimento na perspectiva de Chan, é que eu hoje vou poder, por ser uma conversa, falar de uma coisa em termos de outra. Ou seja, explicar a tal metáfora que lá funciona como um semáforo intermitente. Há aqui qualquer coisa que o próprio texto escrito não explica. Lakoff e Johnson dizem que metáfora é falar de uma coisa em termos de outra, e retirei, para aprofundarmos um pouco mais, para também não deixarmos que a oralidade nos faça esquecer as questões epistemológicas mais detalhadas, mas mais importantes, esta citação que diz que a ideia central da proposta de Lakoff e Johnson é que a metáfora, mais do que ser um aspecto formal da linguagem, permite-nos estruturar conceitos a partir de outros. Portanto, não é apenas falar de uma coisa em termos de outra, como se fosse a mesma coisa. Não. É que a tal outra coisa, o discurso metafórico, da linguagem comum, do senso comum, a linguagem da vida, permite estruturar os conceitos científicos a partir deles. São realmente uma boa entrada. Então, qual foi a metáfora que eu usei no artigo sobre Donald Chan? Foi esta, sei de um rio. É uma antiquíssima metáfora que fala
e associa o fluir histórico das ideias em qualquer área do conhecimento, ou melhor, em todas as áreas do conhecimento, à imagem do rio que corre e que se torna particularmente elucidativa quando se compreende que o conhecimento público que existe é uma corrente fluida e contínua para a qual o pensamento de cada um de nós é um afluente. Entrega, dá, engrossa, enriquece e o rio continua a partir do momento que cada um de nós lhe entrega o seu contributo. Esta belíssima e antiquíssima metáfora está particularmente bem trabalhada num fado do nosso Camané. Eu peço desculpas, estão todos os meus colegas a sorrir, aos mais novos, aos que estão a iniciar o seu caminho. Eu digo que estas ousadias são hoje possíveis. Nós podemos, através de uma metáfora, estruturar conhecimento científico. O erro é se nós ficarmos a cantar fado a tarde inteira, ou seja, presos apenas à metáfora. O Camané diz, exatamente neste tema que eu reflito sobre a vida é efêmera, mas eventualmente as ideias não estão sujeitas à mesma determinação de finitude. Portanto, as pessoas passam, as ideias permanecem. O Camané canta exemplarmente a dizer: sei de um rio em que as únicas estrelas, e eu vou já adiantar, para quem não conhece o fado, são as luzes da cidade. E isto traz-nos muito rapidamente para outra grande estrutura mítica, tal como o rio e a viagem são estruturas míticas que nós temos inculcadas do ponto de vista das grandes matrizes culturais, sem nos darmos conta. A vida é uma viagem, a literatura está cheia dessas grandes estruturas. E a outra é a estrela guia. Provavelmente a partir da referência dos Evangelhos e dos Reis Magos, que tinham uma estrela para os conduzir até chegarem ao Deus Menino, a estrela tornou-se também uma antiquíssima metáfora de guia, de nós não precisarmos de pensar e de bastar seguir a estrela para atingirmos o caminho. Ora, o Camané vem dizer um pouco mais adiante: sei de um rio em que as únicas estrelas são as luzes da cidade. Entenderemos um pouco mais adiante porque é que ele prescinde das outras estrelas, das míticas. O Zeca Afonso interpreta também magistralmente esta ideia, este princípio que está inculcado do ponto de vista da antropologia na canção de Embalar. Alguém se lembra? Dorme, meu menino, e a estrela d'alva, como é que é? Já a procurei e não a vi. Já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Dorme, meu menino, que a estrela d'alva já a procurei e céus, não a vi. Que angústia, meu menino, ainda assim, nessa orfandade sem estrela, dorme descansado. Se ela vier de madrugada, a primeira que eu encontrar será para ti. Preenche-te essa falta de guia, essa falta de norma, essa falta de exemplo, essa falta de vem por aqui. Neste vazio e nesta orfandade, e na antiquíssima metáfora que o Camané tomou, ele é o autor deste poema. É bom que se saiba, não é? E que não pensemos que apenas a cultura científica é capaz de produzir grandes ideias. O Camané é o autor deste texto.
Esta metáfora foi também tratada por Bertolt Brecht, como todos sabemos, tenho a certeza, quando ele diz que do rio que tudo arrasta, diz que é violento. Mas ninguém chama violentas as margens que o comprimem. Que estranho, não é? E ele não está a falar de nenhum rio do país dele. Ele está a falar das nossas vidas. Que às vezes levamos tudo na frente, mas nunca definimos qual é a pressão que as margens operam sobre nós e que tornam o nosso rio mais caudaloso e que nos fazem levar tudo pela frente. Mas, acerca desta metáfora, é João Guimarães da Rosa quem me trouxe a mim, não sei, as novidades não são iguais para todos. Quando João Guimarães da Rosa atribui o nome de margem ao leito do rio, são sugeridas as semelhanças que ele tem, ele leito, com as suas margens. Ao qualificar essa outra margem de terceira e ao elegê-la como título do conto, de onde eu tirei esta análise, determinando-a pelo artigo definido e assim desvinculando-a das outras margens, o escritor insinua ser ela diferente, distinta delas. Se sairmos do conto de João Guimarães da Rosa e entrarmos na nossa própria identidade, no rio que é a nossa vida, na força com que projetamos as nossas águas, que é como quem diz, as nossas palavras, os nossos gestos, a nossa entrega à vida, nós temos não apenas as duas condicionantes das margens, que quanto mais estreitas, mais caudaloso tornam o rio, quanto mais largas, mais remansoso o rio se espraia, mas traz uma ideia novíssima, a terceira margem, o leito do rio. A nossa identidade primeira, os nossos alicerces, o nosso nome, a nossa terra, a nossa casa, a nossa data de nascimento, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso núcleo, o nosso chão. Aí, isso que nos move, que condiciona o correr das nossas águas, que condiciona a sua velocidade, a sua quantidade, o seu encanto, a sua violência ou o seu espraiar. Quando li esta metáfora, esta ideia do João Guimarães Rosa acerca do leito do rio como terceira margem, fiquei a pensar se algum de vós não conseguirá, a partir da reflexão sobre esta conferência de hoje, procurar se os rios não terão também uma quarta margem. Ou seja, se a atmosfera que cobre as águas não será também, apesar da sua invisibilidade e da sua quase materialidade, se considerarmos a materialidade geológica da margem direita, esquerda e da margem do leito, se não haverá uma quarta margem indefinida. Estou a pensar quando os espanhóis construírem o centro de resíduos radioativos em Almaraz, se efetivamente quando aquilo começar a produzir radiações, se o leito onde essas radiações correm, correrá apenas pela terceira margem sobre o leito do rio, ou se não haverá uma quarta margem onde o vento fará com que o rio se espraie muito mais rapidamente. Enfim, mas isto era eu a pensar. Sei de um rio, o que é que fica, amigos? O que é que fica cada vez que um de nós passa, seja Dona Alexandre ou cada um de nós? O que fica é um legado conceptual. É um património de conhecimento. É uma herança que nós ou conhecemos, preservamos e guardamos, ou então nós desconhecemos e inventamos a roda outra vez. De tempos em tempos, inventamos tudo, ignorando que ela está completamente inventada. E, portanto, a necessidade na revisão de bibliografia, nós estarmos atentos
para não gastarmos a nossa energia, a nossa força, o nosso rio a inventar qualquer coisa que já está dito dentro deste legado conceptual. O que é que fica, amigos? 2 ou 3 conceitos seminais. Peço especial atenção para o adjetivo que eu encontrei. Seminais quer dizer que são semente, são potência, são potencialidade, são capacidade de germinação, de ir mais além de si próprios. Convidei a Ana Filipe Almeida, nossa colega ali presente, porque quando foi minha aluna de doutoramento, tinha 20 e poucos anos, escreveu no seu portfólio uma reflexão em que precisou de se referir a esta ideia... Não fico preocupada. Escreveu no seu portfólio uma reflexão que dizia... fui dar as minhas aulas e na vinda passei numa frutaria. Quis comprar fruta e entrei. Quando cheguei, disse, quero fruta. Isto é uma versão livre, Filipe, porque memória muita, mas tanta não é? O que fica é o conceito seminal, é o que eu estou a tentar. Entrei e quis comprar fruta. Fui muito surpreendida, porque apesar de haver um letreiro na rua dizendo frutaria, quando entrei e pedi fruta, o senhor disse, aqui não se vendem frutas, só sementes. E eu disse, o quê? Uma menina, 24, 25 anos, aqui não se vendem frutos, só sementes. Que lição de paciência, que lição de esperança, que lição de força no futuro, que lição na crença de que há coisas que são para semear, sem esperarmos ter já a resposta. O fruto virá a seu tempo. E a Filipe acrescentava na reflexão que por acaso comprou um pacotinho de sementes que depois, na primavera, havia de pôr a germinar em qualquer lado. Quando vinha hoje para a universidade, vinha com o Jorge, meu marido, e contei-lhe isto. Olha, lembrei-me de uma reflexão que a Ana Filipe fez e estou muito preocupada porque eu só vou falar de 2 conceitos do Dom Alexandre, o resto é tudo conversa. E o Jorge disse assim, então tu afinal não aprendeste nada com a Ana Filipe? Eu não aprendi nada, mas era eu que tinha que lhe ensinar. Não, primeiro tu não lhe ensinaste, isso foi ela que escreveu. E segundo, não estejas preocupada com o dia de hoje, porque a tua conferência hoje é só para dar sementes, não é para dar frutos a ninguém. De maneira que estou muito, muito mais descansada. O que fica de cada um de nós? O que fica... Fazer já uma o que é fundamental, então, para retomarmos, para sairmos da metáfora, é que é fundamental em termos científicos e em termos humanos e em termos pessoais conhecermos esses conceitos seminais, esses conceitos fecundos, temas geradores, que sejam detonadores de reflexão, que pela sua própria natureza abrem-nos e anunciam-nos futuro. E é para esse futuro que nós nos encaminhamos, mas aí temos de ser de nós a colocar a semente na terra, a regar de vez em quando, a refletir e a acompanhar o seu crescimento. O que fica então quando as pessoas passam? A Marta Dias é também uma cantora portuguesa com origem em São Tomé e Príncipe, Carlota, em São... Conheceu-a? A Marta editou agora um disco que se chama Humanidades. E quando ouvi o disco, foi com base nele que pude escrever isto no texto. O que fica então quando as pessoas passam? A diversidade de testemunhos, de leituras e de interpretações que texto a texto possam ser convocados, constituem em si mesmos a essência deste fervilhar constante do grande rio. Apenas possível, e agora tenho em
itálico, pelo reverberar intenso dos seus incontáveis e incessantes afluentes. Há muito tempo não ouvia o termo reverberar, mas Marta Dias diz que atribuiu o título Humanidade ao seu disco porque ela é portuguesa, filha de pai português, de mãe de São Tomé, viveu em todos os lugares do mundo e em si própria, e portanto nas suas canções e nas suas linguagens, reverberam intensamente todas as tribos. E remata na introdução do livro: humanidade, quantas tribos reverberam no teu leito? Leito remete para a ideia de rio, o reverberar para a ideia de fervilhar intenso das múltiplas culturas que ali se juntam, mas o que verdadeiramente é importante neste contributo da Marta Dias é quantas tribos reverberam no teu leito. Ou seja, que riqueza é a nossa diversidade enquanto condição humana. Quantas cores, quantas culturas, quantas linguagens, quantos códigos de fala e de conduta, quantos olhares, quantas diferenças, quantos acréscimos, quantas mais-valias, quantas tribos reverberam no teu leito. E andamos apenas há 4 ou 5 anos a falar de multiculturalidade. Achei muito bom que nós pudéssemos pensar neste grande rio com este reverberar intenso das múltiplas tribos que nele reverberam. Donald Shane viveu entre 1930 e 1997, estamos exatamente 20 anos após a sua morte, filósofo de formação americano, fez a sua tese de doutoramento sobre o pensamento de John Dewey. E, portanto, o rio não começa com Donald Shane. O Donald Shane já é um afluente que pega no legado conceptual de John Dewey, em alguns dos seus conceitos que para ele foram absolutamente relevantes, e reconstrói o seu pensamento para outros contextos, para outras culturas, para outras situações e para outras realidades. Portanto, amigos, o que fica não é verdadeiramente o que foi legado por cada um dos autores. O que fica é o conjunto de apropriações, quer individuais, quer coletivas, que vamos fazendo desse legado. E que ao fazermos é a pura da hermenêutica. Ao fazermos essas interpretações, reajustamentos, recriações do pensamento à luz de outra tribo, de outra linguagem, de outra cultura, de outro modo de ver o mundo, de outra cosmovisão, de outra abrangência ou de outra profundidade de compreensão, nós estamos a aumentar o fervilhar do rio. Nós estamos a potenciar esse legado. O que nós procuramos hoje aqui é tão só destacar neste fluir expansivo, e esta expansão tem a ver com a entrada contínua de novos autores a interpretarem o pensamento daqueles que o antecederam, introduzindo nele marcas de novidade que as circunstâncias do presente lhe permitem atribuir, alguns sinais marcantes da sua presença, que pelo seu caráter profundamente transformador em termos de conhecimento, se tornaram operadores efetivos de reflexão, de mudança e de inovação em Portugal. Eu hesitei muito quando escrevi o texto sobre quais ideias eu podia selecionar como as mais decisivas. Como lhes disse, meia hora antes da nossa conversa, fui percorrer as minhas referências na internet a ver, olha, fiz isto, fiz aquilo, mas
mas de repente vi 97.000, desisto, vou-me embora. Não, são 2 ideias e vou dizer neste momento quais são as 2 ideias que me parecem mais profundamente transformadoras. Enfim, 2 ideias singelas, escolhi-as porque elas são muito simples, mas são elas que consubstanciam uma leitura epistemologicamente fundamentada, quer dizer, em termos da construção do próprio conhecimento, novíssima. Vamos ver porque é que é novíssima. Vou puxar sim, Isabel Alarcão é a pessoa, é o afluente primeiro e mais importante no nosso país. Ela foi minha orientadora no projeto de doutoramento e em Portugal devemos-lhe a divulgação da obra de Chana em 1991, reforçando o movimento de renovação das concepções e das práticas de formação de professores e de outros profissionais. A seguir, a professora Isabel Alarcão abriu a Universidade de Aveiro, sobretudo a profissionais de saúde, mas também a outros, o que fez ocorrer um movimento de mudança e de transformação conceptual sem paralelo até à época entre nós. Eu escrevi isto há cerca de um ano, mas eu atrevo-me ainda agora a dizer, sem paralelo não é até à época, é até ao momento. Eu ainda não deixei de estar atenta ao Grande Rio, estou atenta e ainda não encontrei nada que possa dizer, não, Isabel Alarcão e Dona Alexandre já foram. E veremos também porquê. O facto da professora Isabel ter desempenhado nesta universidade funções de reitora e de vice-reitora durante longo tempo, fez com deu-lhe a oportunidade de tomar medidas que permitiram a difusão, a criação de cursos e o reconhecimento de áreas de conhecimento a partir das perspectivas de Dona Alexandre, que até aí não tinham nenhum conhecimento, nenhuma divulgação, estavam perdidas lá nas Américas antes do Trump. A primeira ideia que eu selecionei de Chan é aquela que eu destaco como a mais importante. Chan trabalhou com arquitetos, com profissionais de educação física, treinadores de alta competição e trabalhou em estúdios de dança. Trabalhou, portanto, com pessoas a formar profissionais para os quais não existia conteúdo. Não havia, e com arquitetos, não sei se já disse, não havia normas para ele dar um manual ao arquiteto e dizer, tem aqui o manual, agora faça as casas todas iguais a esta. Não havia uma norma para dizer aos treinadores de alta competição, tem aqui a receita para ganhar o jogo depois da manhã. Não havia um manual para dizer aos artistas de alta performance em dança, olha, esta dança façam assim, tem aqui escrito no livro, tem aqui a receita. Pelo contrário, a sorte de Chan foi ter trabalhado com profissionais que não tinham possibilidade, nas suas práticas, de trabalhar com receitas. Tinham que dialogar com a situação e construir as soluções para o momento. Há jogo depois da manhã entre o Corinthians e o Fluminense. Então não temos soluções, é apenas olhar para o jogo e verificar a cada momento o que é que ocorre, refletir sobre o que está a ocorrer e tomar decisões oportunas no momento. Ele não tinha lá o nosso Jesus, não? Já estava. Dito de outro modo, o que é que Dona Alexandre comprovou? Que os contextos são dinâmicos, sendo dinâmicos, são instáveis, sendo instáveis, são incertos, sendo incertos, são ambíguos e sendo ambíguos, são imprevisíveis. Donde não há receitas. Arrumou com
todos os modelos de formação de racionalidade técnica, de modelos de formação do paradigma tecnicista, no qual todos nós fomos formados, porque Shannon ainda não tinha tido esta sua experiência. É engraçado, vou voltar um pouquinho atrás, porque passei um dado interessante, que é este, que é voltar ao Camané. Reparem como a metáfora, na outra linguagem, naquela mais rasteirinha, mais caseira, de facto, não é? E o Camané, a certa altura, diz: sei de um rio onde a própria mentira, onde a própria mentira tem o sabor da verdade. E se nós olharmos hoje, logo à noite, para os telejornais, compreendemos tão bem o Camané. Todas as mentiras são ditas com sabor a verdade. E há tantas verdades que são ditas e depois parecem mentira. Quando, do ponto de vista científico, Shannon diz: cuidado, os contextos são ambíguos, temos que analisar bem, pensamento crítico, para podermos destrinçar. E o Camané diz: onde a própria mentira tem o sabor de verdade. Então, o que é que Shannon propõe para os profissionais? Que dialogue com a própria situação e que, com a informação que cada um de nós tem acerca da própria situação, das crianças, das suas vidas, das suas condições, das dificuldades que têm ou que não têm, elabore soluções ajustadas. Shannon diz não standard. Para cada situação, para cada aula, para cada grupo, para cada criança, para cada momento, para cada dia. Mas isto, o que ele está a pedir a cada um de nós, profissionais, é que de cada uma das nossas ações façamos um ato de criação, mas sobretudo um exercício de inteligência. E o que é que o Camané nos vem dizer? Paulatinamente sair um rio em que as únicas estrelas, nele sempre debruçadas, são as luzes da cidade. É o contexto, é a situação, é o que está próximo. O único guia que nós temos não é a estrela de Belém, nem a estrela d'alva do Zeca Afonso, são as luzes da cidade. É aquilo que nos está muito próximo, que nós podemos acender e apagar, que ilumina o momento e o contexto. E sobre isso estabelecer a nossa possibilidade de nos tornarmos sujeito, de nos tornarmos pessoa, de decidirmos por nós, de não irmos pela voz de ninguém, para fugirmos à rasteira das manipulações, para sermos dificílimo. Shannon pregou-nos uma rasteira verdadeiramente extraordinária de trabalho, de esforço, de competência. Onde é que eu vou ter inteligência para isto? Mas trouxe na mesma bandeja o melhor que alguém pode dar a um profissional. Identidade. És tu. Faz. Age. Pensa. Reflete. Cumpre-te. Analisa. Podes errar, mas corrige se errar. Então, uma identidade própria, um sentido de autoria, uma ideia de sujeito. A segunda ideia tem a ver com a formulação que Donald Shannon faz de um novo tipo de conhecimento. Não o conhecimento referencial, público, que está nos livros, que está nos manuais, desde que há escrita e registro,
Shane, olhando para os tais profissionais em ação que eu referi, verificou que quando a ação decorre, o que acontece, se nós pararmos para refletir sobre o que aconteceu, sobre as causas, sobre o que correu bem e sobre o que correu mal, podemos tirar conclusões e dizer: isto eu não vou fazer nunca mais, pelas suas consequências. Mas isto eu vou fazer porque é extraordinariamente útil nas suas consequências e nos seus impactos. É isto Donald chamou refletir na ação. Reflection on action. Mas Shane disse depois que, se passada a ação nos sentarmos outra vez e voltarmos a refletir em grupo sobre o que aconteceu, alguém vê mais isto, alguém vê mais aquilo e diz: da próxima vez podemos fazer melhor. E então há um conhecimento emergente neste fervilhar reflexivo que Donald chamou Knowing in Action e que justifica uma nova forma de aprender que ele também designou por Learning by Doing and Reflecting on. Obviamente. Isto trouxe uma novíssima compreensão para o agir nas profissões. Não mais a receita do mestre, não mais vem por aqui. Uma novíssima concepção da nossa ação como uma ação autónoma, refletida, pela qual eu sou completamente responsável, e uma novíssima abordagem epistemológica para a construção do conhecimento. Ou seja, a incompletude do conhecimento científico produzido, do tal legado, se ele não for contrastado com o conhecimento emergente da própria prática e das situações onde nós vivemos. Ou seja, o conceito de profissional reflexivo. Não temos saída, a menos que queiramos ficar para sempre objeto do pensamento de outro que nos dá as suas ordens e nos manda fazer como ele achou bem. Isto trouxe a revalorização da identidade de cada um de nós, como construtor e como produtor de conhecimento, em dois destinos. O rio abre-se, em primeiro lugar, como revivificação de nós próprios. Aprendemos coisas novas acerca de nós e a nossa identidade refaz-se. Reconhecemos-nos como seres autónomos e capazes de pensar por si. Não esperamos por regras, ou se esperarmos, é para as cotejar com a nossa própria opinião sobre o assunto. Mas é, sobretudo, um conhecimento para transformar e desenvolver as pessoas e os contextos com os quais, que nos foram dados como local de vida. O que aconteceu com o professor reflexivo? Isabel Alarcão foi a voz pioneira em Portugal e teve uma contribuição decisiva. Chama a atenção no artigo para este parágrafo, principal foco de recriação, produção e difusão académica e científica das novas perspectivas de formação e de colocação de um novo paradigma de formação que está designado na investigação de reflexividade crítica e ecológica. O primeiro testemunho que eu apenas lhes vou dar um cheirinho, levou 3 anos e meio a fazer, é a minha tese de doutoramento, a construção de conhecimento pela análise reflexiva da praxis, e agora já estão a compreender como Shane está aqui. Foi desenvolvida aqui na Universidade de Aveiro com o objetivo de perceber se os princípios das perspectivas shanianas também faziam sentido na formação de professores, uma vez que ele não tinha trabalhado com professores. Foi desenvolvido na formação inicial de professores, com um enfoque especial na supervisão da formação. Da minha tese de doutoramento, publicada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pelo Ministério
Ministério da Educação em 2002, infelizmente esgotada, mas que encontrarão na Mediateca se quiserem consultá-la. Desta longa experiência investigativa e fascinante, surgiram do Knowing in Action este conjunto de princípios. Em primeiro, verificámos com os 12 estudos de caso que fizemos que em todos os casos a pessoa é mais importante que o estudante, que o futuro professor, que o aluno. E que foram fatores da vida pessoal de cada um deles que determinou as suas diferenças como estudantes. As suas dores, os seus lutos, as suas alegrias, os seus entusiasmos e o respeito que tivemos nós, professores, supervisores, docentes, por essa diferença, pelo primado da ética no respeito da pessoa, foi o princípio fundamental. Depois verificámos que sim, é pela tomada de consciência daquilo que fazemos mal que não podemos voltar a repetir, mas também daquilo que fazemos bem para termos coceguinhas na barriga e miminhos para nós próprios. Sou capaz. É por esta tomada de consciência que vamos. O poeta diz que é pelo sonho, mas o sonho precisa de inteligência para se sustentar. A minha tese demonstrou que ninguém aprende na vez de ninguém. Sejam ótimos os professores, sejam excelentes, os expoentes máximos. Ninguém substitui o aluno na sua aprendizagem. E, portanto, um princípio de autoimplicação. Mas verificámos também que ninguém aprende sozinho. E que, portanto, o papel do professor, dos colegas, da família, de toda a comunidade, é um papel multiplicador. Dona Alexandre chama-lhe a Hall of Mirrors, uma sala de espelhos, onde cada eu se espelha e recebe de cada um uma luz nova e diferente que nos enriquece, que nos entretece em novas perspectivas e dá-nos a nós a possibilidade de sermos de novo. Enfim, já nessa altura, eu ainda não tinha lido João Guimarães da Rosa e, portanto, não sabia do leito como terceira margem e como contexto, mas elegemos que os contextos são variáveis fundamentais na construção do conhecimento. E isto porque, tendo nós alunos em contextos rurais e em contextos urbanos, verificámos como eram diferentes as formas como construíam o seu conhecimento. E quando os trocávamos no semestre seguinte, verificámos como a luz dos seus olhos reverberava mais luz, porque novos contextos tinham dado novas oportunidades de conhecimento, novas leituras do mundo, novos contactos e novas perspectivas. Enfim, a minha tese mostrou que, apesar de ter durado 3 anos e meio a concluir e do estudo empírico 1 ano, quando chegámos ao fim estávamos outra vez no princípio de muita coisa. E que esse inacabamento correspondia a um princípio de continuidade da própria formação absolutamente necessária. O que a minha tese diz é cuidado com as pessoas. O que estes princípios sintetizam é atenção a cada um na sua singularidade, na sua humanidade, na sua dignidade e na sua circunstância. Atenção, atenção. Sebastião da Gama diz isto particularmente bem no seu diário, no seu portfólio de estágio, quando conta que os miúdos costumavam estar na porta da escola a pedir 5 tostões para comprar um pão, e o Sebastião da Gama tirava os 5 tostões e dava-lhes, e os colegas diziam: és um parvo, Sebastião, os miúdos não vão nada comprar pão, os miúdos vão já comprar pirulitos ou repousados. Tu, Sebastião, devias ter cuidado com os miúdos. E um dia o Sebastião respondeu-lhe, conta ele na sua narrativa, nas tais linguagens paralelas, estruturantes das outras. Pois é, colegas, eu sei muito bem que os miúdos podem gastar os 5 tostões em coisas que não são para matar a fome. Se isso acontecer, eu fico particularmente feliz por crianças destas terem 5 tostões para comprar uns repousados. O pior
é que pode não ser isso, eles podem ter mesmo fome. E então eu nunca me perdoaria se não lhe desse a possibilidade de, irritando-se, virou-se para os colegas e disse: por isso, quando vocês me dizem, Sebastião, cuidado com os miúdos, eu respondo: cuidado com os miúdos. Exatamente as mesmas palavras. É apenas a entoação. E a entoação faz toda a diferença. E é esta sutilíssima diferença que nós queremos dizer quando dizemos cuidado com os miúdos, com os grandes, com os pequenos. Cuidado connosco. A minha tese de doutoramento está publicada. O que aconteceu? Olha, aconteceu um infinito. Não sei quantos professores nas edições. Penso que até ao momento os professores são formados nesta universidade, nesta perspectiva, e portanto estão espalhados pelo território, cuidando dos miúdos, tal como nós lhes disséssemos que cuidassem. Relativamente à segunda ideia, uma disciplina, esta disciplina, não outra, no programa doutoral, pela qual fui responsável durante 7 edições, que se chamava Cultura, Conhecimento e Identidade, e que é basicamente isto. O conhecimento que se constrói quando se vem para um doutoramento ou em qualquer outra circunstância da nossa vida, só se constrói num rio muito mais largo que se chama cultura. É no interior da cultura humana que o conhecimento científico se constrói. Se existir uma barreira entre uma coisa e outra, o conhecimento científico está estéril. Não é uma fruta, vende frutos, não vende sementes. Mas é esse mesmo conhecimento que, indo enraizar-se na cultura da nossa humanidade, produz internamente mudanças na nossa identidade. Se não for apenas para produzir instrumentos didáticos. Se tiver incluída na investigação uma intencionalidade transformadora das concepções, das percepções e das representações, não dos conceitos, mas da vida e do mundo. E do nosso relacionamento com ele. Nesta disciplina havia um ciclo de conferências famoso que se chamava Espelhamento, quer dizer, mostrar as nossas perspectivas e confrontá-las como nas feiras, nas salas de espelhos, confrontá-las com a maior diversidade possível para que a nossa entre num fervilhar intenso de questionamento. Mas eu pensava assim, mas o outro diz que não é, porque é exatamente este fervilhar que faz com que a nossa opinião vacile e vacilando-se possa estruturar e, portanto, metamorfosear. O que é que este programa doutoral aconteceu? Com 7 edições até aquele momento, mais de 200 doutorandos puderam até esse momento, e por meu intermédio, e mais uma incrível quantidade de pessoas que eu convidei. O diretor do departamento na altura para o ciclo de conferências disse: Idália, se quiser convidar algum prémio Nobel, traga. E eu não trouxe prémios Nobel, mas trouxe gente da maior qualidade de todas as áreas do conhecimento das ciências sociais e humanas. O que é que isto permitiu a estes 200 doutorandos? Aceder ao pensamento de Chang, perceber o que era um profissional reflexivo, ampliar e aprofundar os argumentos para o enquadramento teórico contextualizado das suas próprias teses, desenvolver projetos investigativos, renovar as suas práticas de intervenção e transformar os contextos nos quais viviam. Um vasto conjunto de trabalhos inovadores, teses e outro tipo de trabalhos, no campo das concepções e transformadores das práticas, nos campos da educação e da saúde, foram desenhando caminhos novos, enfim, Camané, eu também sei do Rio. O que aconteceu ao professor reflexivo?
expandiu-se em múltiplas e diversas direções, renovando-se em cada meandro, espraiando-se em cada enseada, perdi-lhes o rastro, o rio está a correr. O que nós podemos garantir é que o que nós estamos fazendo aqui está continuamente a redesenhar as margens todas do rio nas cartografias incertas de todos os futuros. A terceira ideia tem a ver com a rede de investigação científica, novos saberes básicos dos cidadãos no século XXI, novos desafios à formação de professores, contributos da investigação científica, constituída por 11 estudos, 6 de doutoramento, 4 de pós-doutoramento e 1 de mestrado, de âmbito internacional, onde a matriz estruturante foi uma conceptualização integrada dos estudos. Todos estávamos a investigar a mesma coisa, uns no jardim de infância, outros no primeiro ciclo, outros no segundo, outros no ensino superior. A mesma questão foi tratada para toda a região centro. Abrangemos com estes estudos mais de 5.000 colegas nossos nas escolas. Foi também desenvolvendo as perspectivas de matriz socioconstrutivista e os princípios que lhes estão associados, uma visão globalizada das questões de investigação, e procuramos saber quais eram os novos saberes dos cidadãos no século XXI, que nos permitissem reestruturar os perfis de competência dos alunos, e nós também pensávamos que iríamos conseguir dar contributos para a reestruturação dos perfis de competência dos professores. Temos a maior alegria, extraordinária alegria. Nós não temos mesmo palavras, não é, Olga? Nós não temos palavras para dizer como o novo perfil dos alunos, que está consagrado e está em discussão pública neste momento, integra tudo o que eu acabei de dizer até o momento. Não esperávamos que o rio corresse para montante, mas correu. Colegas, a rede de investigação tem um livro publicado para quem quiser saber mais coisas. É, neste momento, um dos livros mais vendidos em toda a universidade. Passado meio ano já tinha vendido 400 exemplares. Está também, posteriormente, publicado em e-book para chegar mais rapidamente a outros países. O que aconteceu com o professor reflexivo, o que aconteceu com o professor reflexivo, acontece ainda. Concluindo, a imprevisibilidade vai ser cada vez maior porque as novas tecnologias aumentam a dinâmica e, portanto, aumentam a incerteza, aumentam as possibilidades de comunicação, aumentam a ambiguidade e, portanto, Chan tem mais razão do que nunca. Mais imprevisibilidade e aquilo que se nos pede é a urgência de continuar a desenvolver as competências reflexivas a que Chan deu nome e deu futuro. O que é isto? É Sofia de Melo Braga. Chan foi embora há 20 anos, mas Sofia teve esses raríssimos momentos de clarividência para nos dizer que sim, Deus está com a letra minúscula, espero que sintam isto, não é? O caráter simbólico da metáfora. Ausentes estão os deuses, mas presidem. Ela não o disse para Chan, mas eu acho que faz muito sentido. O que fica das vidas que passam, fica isto. Peço-vos. Em que as únicas estrelas ele sempre
da própria mentira tem o sabor da verdade. Meu amor, dá-me os teus lábios, dá-me os lábios desse rei que nasceu na minha sede, mas o sol continua. E a minha boca Até quando? ao separar-se vai repetindo e lembrando sei que Beijinhos. Obrigada. Espaço para uma conversa. Esse momento. Bom, Isabel, eu não sei se quer algum espaço para alguma conversa. Não. Temos 5 minutos para uma conversinha. Se alguém quer dizer alguma coisa, obrigada. Foi um prazer. É sempre um prazer ouvi-la. Se quiserem algum recado para o Dona Alexandre. Não, quero apenas quero perceber se pelos caminhos da metáfora deu para perceber o que é que eu pedi a cada um de vocês. Não é? O que é que se espera de cada um de nós em termos de responsabilidade pelo que colocamos no rio e se efetivamente estes dois conceitos fundamentais traduzem ou não uma visão novíssima, altamente exigente, mas altamente recompensadora. Nada nos poderia dar uma identidade tão forte e tão reconhecida, não é? Sermos gente. Posso fazer uma pergunta? Claro, Francisco. A professora, falando de Dona Alexandre, teve essa ideia brilhante que os contextos são dinâmicos, incertos, divertidos. Isso nos leva para a imprevisibilidade. Sim. E isso lança por terra as metodologias recicladas, que agora isso, o ato de criação, de solução à medida, de forma inteligente, é o que ele diz que é o que nós devemos fazer. É a ideia do professor reflexivo. A minha pergunta existe, por acaso, onde é que cabe a metodologia dentro do pensamento do Dona Alexandre? E se nós poderíamos pensar em metodologia do ato criativo, já que não tem uma metodologia de ensinar, de aprender, enquanto receituário, qual é o papel da metodologia e se existe, está preconizado ou ele pensou, ou é desejável isso ou não, uma metodologia do ato de criação, de solução à medida. Sim. Francisco, a metodologia está completamente clara no pensamento de Dona Alexandre. É desenvolvimento do pensamento crítico. Uma das grandes críticas, algumas críticas que fazem às teorias de Chant é que, ao recusar as metodologias de tipo receituário, as pessoas ficam completamente descalças.
Sim. Mas é que Shane não diz isso. Shane não diz larguem tudo e inventem tudo agora que a roda está aqui. Não. Eu no artigo tenho isso escrito. Com a voz de Shane, com citação e página. O que Shane diz é: conheçam o receituário. E depois, para cada circunstância, vão buscar aquilo que no momento, para aquele aluno, para aquela turma, para aquela classe, para aquela escola, para aquele projeto, faz mais sentido. Porque senão, se nos dissessem, olha, agora tens aqui uma sala fantástica, mobila. Então, mas eu não tenho como mobilar. Então, Shane não é uma perspectiva de substituição de uma coisa pela outra. Shane diz: temos de ter um inventário de soluções metodológicas, o que não podemos é aplicá-las de uma forma indistinta, irrefletida, como se todos os meninos fossem iguais, como se cada menino fosse igual todos os dias, como se viessem com os mesmos backgrounds familiares, como se falassem todos a mesma linguagem. Agora, o que é que isto dá? Ainda um acréscimo maior, porque nós temos que conhecer os conteúdos e depois a metodologia chama-se inteligência. É usar a capacidade de pensar. E como Shane diz e muito bem, convém que não se pense sozinho porque estamos presos das nossas próprias concepções. E elas que nos custaram tanto tempo a construir, parecem-nos as melhores, as mais sábias, as mais... Mas não. Shane diz, o trabalho deve ser feito in a hall of mirrors. Como numa sala de espelhos. 2 pessoas, 3 pessoas que se juntam. E sobre isto, que pensas? Como dizia aqui nesta sala o La Rosa. Que pensas tu? E este diz, eu penso que poderia ser assim. E o outro diz, eu acho que poderia ser de outro modo. E o outro ainda diz, não, faltou considerar isto. E é neste fervilhar intenso e neste reverberar da opinião, inteligentemente conduzido, que se chama pensamento crítico, solução não standard, colegialmente construído. Bom, colegas, Beijinhos. obrigada por estarem aqui. Beijinhos. Obrigada Eu pela queria vossa dizer que atenção. temos pelo menos aqui a colega, a Fátima Bandeira. Beijinhos. Que nos Beijinhos. conseguiram ouvir. As outras não ouviram nada, mas tiveram inimigos. A Fátima diz que lembra quando foi para a cabeça, mas ouvir a professora David às palavras. Que bom, Fátima. Obrigada, obrigada. A Lucrécia diz que não conseguiu ouvir, mas ficou entusiasmada. Obrigada. Uma boa estadia. Beijinhos. Então agora boa aula. Beijinhos, obrigada. Qualquer coisa tem o meu e-mail e tem o artigo.